Existe algo profundamente misterioso nas conexões que ultrapassam o tempo, o espaço e a lógica. Às vezes, duas almas se encontram e mesmo que o mundo inteiro conspire para separá-las, algo invisível as mantém entrelaçadas. Essa força silenciosa, que muitos chamam de destino, não segue as regras da razão. Ela opera nos domínios mais profundos do inconsciente, onde a linguagem é simbólica e as escolhas são ancestrais. Quando duas almas são escolhidas uma para a outra, a distância física se torna irrelevante. Os caminhos podem se cruzar, se afastar e ainda assim continuar a se reconhecer. O vínculo que as une não depende da presença, mas de uma sincronicidade que atravessa a alma. Se você acredita que existem conexões que nenhuma distância pode quebrar, escreva nos comentários. Nada separa o que nasceu para se encontrar. Segundo Carl Jung, as conexões humanas mais profundas não se explicam apenas por afinidades conscientes ou encontros casuais. Elas nascem das camadas mais enraizadas do inconsciente coletivo, onde arquétipos, símbolos e padrões de alma se reconhecem antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Quando duas pessoas sentem uma ligação intensa, inexplicável e muitas vezes atemporal, pode ser que estejam vivenciando uma manifestação arquetípica da totalidade, a busca pela união das polaridades internas, refletida no outro. O conceito de projeção é central nesse processo. Projetamos no outro aquilo que buscamos em nós mesmos, a nossa sombra, o nosso ânima ou ânimos, aspectos inconscientes do feminino ou masculino interno. Encontros marcados por essa intensidade quase mística revelam mais sobre quem somos do que sobre quem o outro realmente é. E ainda assim, esses encontros são necessários, pois ativam em nós o processo de individuação, o caminho de tornarmos-nos inteiros. A alma reconhece aquilo que o ego ainda não compreende. Por isso, mesmo que o tempo, a distância ou as circunstâncias se imponham, a ligação permanece viva, como um fio invisível que continua pulsando no inconsciente. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Assim, acontece quando duas almas destinadas se encontram. Elas despertam uma a outra para algo maior. O verdadeiro encontro entre almas não é uma fusão romântica idealizada, mas a chance de integrar o que foi perdido dentro de si. Quando o destino escolhe duas almas, ele cria a oportunidade para que cada uma se veja, se confronte e, principalmente, se transforme. Quando duas almas se encontram de forma aparentemente inexplicável, como se o universo tivesse orquestrado cada detalhe do momento, estamos diante de um fenômeno que Carl Jung chamou de sincronicidade. Trata-se de uma coincidência significativa, onde eventos externos coincidem com estados psíquicos internos, sem relação causal aparente, mas com um profundo sentido simbólico. Nesse contexto, a sincronicidade se apresenta como a linguagem do destino, a forma como o inconsciente coletivo organiza o encontro de duas almas que já se reconheciam muito antes do contato consciente. A sincronicidade age como um campo invisível, onde as forças inconscientes se alinham com eventos externos. Quando duas pessoas se cruzam em circunstâncias improváveis, em locais inesperados ou em momentos decisivos de suas vidas, essas coincidências não são meramente aleatórias. Elas são indicadores de que algo maior está se movendo, algo que escapa ao controle racional, mas que ecoa em dimensões profundas da psique. Jung observou que a sincronicidade não é uma simples casualidade, mas sim uma manifestação da conexão entre o mundo interior e o mundo exterior, entre o self e o destino. Ao estudar inúmeros casos de pacientes e experiências pessoais, Jung notou que eventos sincrônicos frequentemente ocorrem em momentos de grande transição psíquica, como crises existenciais, reencontros, perdas ou revelações espirituais. Em muitos desses momentos, o encontro com outra alma atua como catalisador de uma nova etapa do processo de individuação. Não se trata apenas de encontrar alguém com quem se tenha afinidade. Trata-se de uma convocação simbólica que desperta conteúdos inconscientes que estavam adormecidos.
A outra pessoa aparece não apenas como um parceiro, mas como um espelho arquetípico que reflete algo essencial que precisa ser integrado. Esses encontros marcados pela sincronicidade desafiam a lógica tradicional. São histórias em que duas pessoas se encontram em diferentes fases da vida, se afastam e se reencontram anos depois sob circunstâncias igualmente improváveis, mantendo entre si uma ligação invisível que nunca se rompe. É como se o tempo fosse apenas uma ilusão e a distância, uma provação necessária para que a alma amadureça antes de reconhecer no outro o espelho de sua própria completude. Nesses casos, a sincronicidade funciona como um fio condutor, guiando os dois por caminhos aparentemente desconexos até que estejam prontos para se verem de verdade. Na perspectiva junguiana, o self, o centro regulador da psique, está sempre em busca da totalidade. Essa busca se manifesta por meio de símbolos, sonhos, repetições e também sincronicidades. Quando duas almas destinadas se cruzam, não é apenas o desejo que as une, mas o próprio movimento do self em direção à integração. A alma reconhece no outro não um acaso, mas uma resposta. Essa resposta, muitas vezes, aparece envolta em metáforas, sinais e sentimentos intensos que não podem ser explicados, mas apenas vivenciados. As almas destinadas não se encontram apenas para viver um amor, elas se encontram para transformar. A sincronicidade é o portal que as conduz a essa transformação, funcionando como um chamado para despertar, curar e evoluir. É o sinal de que algo dentro de nós está pronto para ser olhado, revelado, enfrentado. Por isso, mesmo quando há separações ou longos períodos de silêncio, o vínculo persiste, não porque a lógica o sustenta, mas porque o inconsciente continua dialogando com aquela experiência, moldando a psique a partir dela. Não é raro que pessoas relatam encontros com alguém que muda completamente a direção de suas vidas, mesmo que esse contato tenha sido breve. Isso acontece porque, nos encontros sincrônicos, a troca não se dá apenas no plano da matéria, mas no plano simbólico. A presença do outro reverbera dentro de nós como uma chave que abre portas que estavam trancadas há muito tempo. Essa é a verdadeira ponte entre duas almas. Não a presença constante, mas o impacto simbólico que uma exerce na jornada de individuação da outra. A sincronicidade, portanto, não apenas conecta almas, ela as prepara para o trabalho psíquico que precisa ser feito. É através dela que o destino se revela, não como um roteiro fixo, mas como um processo de reconhecimento profundo entre seres que carregam partes complementares do mesmo enigma interior. Duas almas se encontram quando estão prontas para se reconhecerem no espelho da vida, e a sincronicidade é o reflexo que as une além de qualquer distância. Quando duas almas se encontram com a intensidade típica de conexões que parecem destinadas, é comum que se crie um campo psíquico repleto de imagens idealizadas, sentimentos avassaladores e significados simbólicos. No entanto, esse fascínio imediato muitas vezes não nasce apenas da verdade do outro, mas daquilo que projetamos sobre ele. Carl Jung chamou esse fenômeno de projeção, um mecanismo pelo qual aspectos inconscientes de nossa psique são transferidos para outra pessoa, geralmente de forma inconsciente. Em encontros profundos, esse processo é inevitável e pode tanto iluminar quanto obscurecer a verdadeira natureza da relação. Na psicologia analítica, projetar significa ver no outro aquilo que ainda não reconhecemos em nós mesmos. Essa projeção pode envolver qualidades positivas, como beleza, sabedoria, coragem ou sensibilidade, mas também pode trazer à tona aspectos sombrios que negamos, como insegurança, ciúme, raiva ou abandono. Quanto mais intensa for a conexão, mais poderosa será a projeção, especialmente se a alma envolvida representar um arquétipo, como o do ânima, a figura feminina na psique do homem, ou do ânimus, a figura masculina na psique da mulher. Esses arquétipos carregam uma carga simbólica profunda e, quando ativados em um encontro amoroso ou espiritual, tornam-se veículos de experiências transformadoras. O problema surge quando confundimos a projeção com a realidade. A idealização é um subproduto direto dessa projeção.
Passamos a acreditar que o outro é exatamente aquilo que imaginamos, sem enxergá-lo com clareza. Nos encontros destinados, isso pode gerar um apego ilusório, onde a alma se agarra a uma imagem que construiu, e não à pessoa real. Com o tempo, essa imagem pode começar a ruir, dando lugar à frustração, à decepção e ao sentimento de que algo se perdeu. Mas, na verdade, o que se perde é a ilusão, e esse é um ponto crucial do processo de individuação. A desconstrução da projeção é dolorosa, mas essencial. É nesse momento que a verdadeira relação pode começar a emergir, quando deixamos de ver o outro como nosso salvador, nossa metade, nossa missão de vida, e passamos a reconhecê-lo como um ser humano completo, com luzes e sombras próprias. O encontro profundo deixa então de ser uma fantasia romântica e se transforma em uma oportunidade real de crescimento psíquico. Essa transição, do encantamento para a clareza, é um dos marcos mais importantes do amadurecimento emocional e espiritual. Jung afirmava que o amor genuíno só pode existir quando a projeção é retirada. Enquanto estamos sob seu efeito, não amamos o outro. Amamos a nós mesmos refletidos nele. Isso não invalida a experiência, mas mostra que o verdadeiro trabalho começa quando somos capazes de integrar o que projetamos, reconhecendo esses conteúdos como partes nossas. Por isso, encontros que parecem destinados frequentemente colocam frente a frente pessoas que se tornam espelhos um do outro, ativando feridas profundas, desejos antigos e sonhos esquecidos. Esse espelhamento não é uma coincidência, é parte do chamado a individuação. Ao compreender que a idealização é uma etapa transitória, podemos aceitar que o amor entre duas almas destinadas não depende da perfeição mútua, mas da capacidade de sustentar o vínculo mesmo após o colapso das projeções. O que antes era envolto em mitos e promessas se torna então uma relação mais consciente, onde ambos se veem como são, e ainda assim escolhem permanecer conectados. Essa é a verdadeira alquimia do amor. Transformar a imagem idealizada em uma presença real, imperfeita e por isso mesmo profundamente humana. O processo não é fácil. Envolve frustrações, rupturas temporárias, dúvidas e reconexões. Mas cada camada retirada da projeção revela mais do self, mais da própria verdade interior. Quando duas almas se encontram sob a força do destino, o que está em jogo não é apenas uma história de amor, mas uma jornada arquetípica de autoconhecimento. O outro não veio para nos completar, veio para nos mostrar o que falta ser integrado em nós. Por isso, mesmo que a relação atravesse distâncias, separações ou transformações radicais, o vínculo permanece vivo enquanto houver algo a ser visto, curado ou reconhecido. A projeção, no fim, é apenas o convite inicial. O verdadeiro encontro começa quando ela se dissolve, e vemos, enfim, não um ideal, mas um espelho, e nele, a nós mesmos. Em muitos relatos de conexões profundas entre duas almas, a distância, seja ela geográfica, temporal ou emocional, aparece como um elemento inevitável. Para a maioria, a distância é vista como um obstáculo, uma dor, algo a ser superado. Mas, sob a ótica da psicologia analítica de Carl Jung, a separação pode ser compreendida não como uma falha do destino, mas como parte essencial do processo de individuação. A distância, longe de ser um castigo, pode se tornar o cenário fértil onde cada alma é desafiada a olhar para si mesma, amadurecer e integrar seus próprios conteúdos inconscientes. A individuação é o caminho psíquico pelo qual uma pessoa se torna quem realmente é, superando identificações coletivas, máscaras sociais, persona e ilusões internas. Esse processo exige solitude, confronto com a sombra e, sobretudo, a capacidade de sustentar o vazio. Quando uma conexão intensa é interrompida por qualquer tipo de distância, a alma é lançada num campo de reflexão forçada. A ausência do outro deixa um espaço simbólico que precisa ser preenchido, não com distrações ou substituições, mas com a própria presença interior. Nesse intervalo de separação, surgem questões fundamentais. Quem sou eu sem o outro? O que essa ausência desperta em mim?
Que padrões antigos estou revivendo? A distância obriga a alma a mergulhar em si mesma e ali reencontrar aspectos esquecidos ou nunca antes encarados. Muitas vezes, reencontros que pareciam mágicos se tornam também dolorosos, justamente por ativarem memórias arquetípicas de abandono, rejeição, carência ou medo do desamparo. O outro deixa de ser apenas presença e se torna símbolo daquilo que ainda não integramos internamente. É nesse ponto que a distância revela seu poder catalisador. Ela desorganiza para reorganizar, desconstrói a ilusão de fusão para reconstruir a autonomia. Quando o amor parece inatingível, o ego entra em crise. E toda crise, para Jung, é uma oportunidade. A dor da ausência pode se transformar na chance de desenvolver o eixo ego-self, fortalecendo a conexão interna com a própria totalidade. O amor que parecia vir de fora agora precisa ser buscado dentro. O outro se torna uma lembrança sagrada, não para alimentar sofrimento, mas para impulsionar o autoconhecimento. Há quem diga que a distância apaga sentimentos. Mas em muitas experiências relatadas sob esse contexto arquetípico, o que ocorre é o contrário. O vínculo se aprofunda no silêncio. Sonhos recorrentes, sincronicidades constantes, sensações inexplicáveis de presença e conexões energéticas inexplicáveis se tornam frequentes. A alma trabalha nos bastidores, mesmo quando a consciência tenta seguir em frente. Essa é uma indicação clara de que algo mais profundo está acontecendo. Não um simples apego, mas um movimento simbólico de elaboração, reconhecimento e, principalmente, transformação. É comum durante esse processo que os indivíduos enfrentem suas maiores sombras. A ausência do outro pode acionar mecanismos de autopunição, obsessão, fuga, negação ou, em contrapartida, crescimento espiritual, amadurecimento emocional e reconciliação consigo mesmo. Tudo depende da disposição de cada um em aceitar a distância como mestra. Quando isso acontece, a dor começa a dar lugar à sabedoria. O que antes era ausência se transforma em presença interior. A falta se converte em propósito. E se o destino quiser que essas duas almas voltem a se encontrar, elas já não serão as mesmas. Terão passado pelo fogo da individuação, terão atravessado desertos internos, terão aprendido que amar o outro é, antes de tudo, saber amar-se. Não se trata de um amor idealizado, mas de um amor que acolhe a imperfeição e reconhece a jornada psíquica de cada um. A distância, nesse caso, não destrói, ela prepara. Prepara para um novo tipo de encontro, mais consciente, mais maduro, mais real. A verdadeira alquimia espiritual não acontece na presença constante, mas na capacidade de transformar a ausência em crescimento. Por isso, a distância entre duas almas destinadas não deve ser temida, mas compreendida. Ela pode ser, paradoxalmente, a ponte mais firme entre elas, não uma ponte de matéria, mas de consciência. E é nessa consciência que o amor se torna eterno, não por estar sempre junto, mas por ser o fio invisível que guia cada alma em direção à sua totalidade. Quando duas almas destinadas voltam a se encontrar após um período de separação, não se trata apenas de um retorno romântico, mas de um símbolo profundo da integração psíquica. Na psicologia analítica de Carl Jung, reencontros como esse são arquétipos vivos, representações do momento em que forças opostas dentro da psique se harmonizam. O outro, que antes serviu como espelho de aspectos inconscientes projetados, retorna agora com nova carga simbólica, não mais como uma idealização, mas como uma representação viva do que foi compreendido, trabalhado e transformado dentro de si. O reencontro representa, muitas vezes, a conclusão de um ciclo de individuação que foi iniciado no primeiro encontro. A jornada de separação, marcada pela distância e pelo trabalho interno, permite que cada alma percorra o próprio labirinto, enfrente a própria sombra, descubra o próprio self. Quando o destino promove o reencontro, é como se o inconsciente coletivo sinalizasse que a hora da integração chegou. As projeções já não dominam a visão, os espelhos já não distorcem. Agora, o que se vê no outro é alguém real, completo, imperfeito
e ainda assim profundamente significativo. Essa nova visão não é mais fruto de uma ânsia por completude, mas de um reconhecimento maduro. O reencontro simboliza que a psique já não precisa mais buscar fora aquilo que aprendeu a cultivar dentro. E é justamente por isso que, nesse momento, o vínculo pode ser mais sólido, mais consciente e mais transformador. As almas não se agarram uma à outra por carência, mas se conectam com respeito à liberdade de cada uma. O amor que surge após o trabalho psíquico da distância é mais silencioso, mais profundo e, paradoxalmente, mais estável, porque não depende mais da ilusão. A integração psíquica que o reencontro representa é também o retorno do ânima e do ânimos ao centro da consciência. Jung descreveu que, ao longo da vida, projetamos essas figuras interiores em outras pessoas, geralmente nos relacionamentos amorosos. Mas, conforme amadurecemos e avançamos no processo de individuação, esses aspectos voltam para dentro e deixam de ser projetados no outro. Quando isso acontece, somos capazes de amar com mais lucidez, pois não estamos mais presos às fantasias inconscientes que tanto distorcem a realidade do vínculo. O reencontro, então, não é um reinício, é um renascimento. É nesse contexto que o reencontro entre duas almas destinadas ganha sua verdadeira força simbólica. Não é uma repetição do passado, mas a manifestação de uma nova etapa da psique. As experiências vividas na ausência do outro não foram vazias, foram, na verdade, as pontes invisíveis que prepararam a alma para esse momento. E ainda que o tempo tenha passado e as circunstâncias tenham mudado, algo essencial permaneceu intocado. O reconhecimento silencioso de que há algo ali que transcende o tempo, a distância e as explicações racionais. O retorno do outro é também o retorno a si mesmo. A presença dele reativa memórias internas, mas agora sob uma nova luz. Aquilo que antes feriu, agora cura. O que foi sombra, agora é força. O que foi ausência, agora é presença consciente. Jung afirmava que a verdadeira totalidade se alcança não pela negação da dor, mas pela integração da dor como parte do processo. O reencontro não nega o sofrimento anterior. Ele o honra. É um rito simbólico que mostra que tudo aquilo teve um sentido, que a alma não sofreu em vão, mas para se preparar para esse exato instante. Não há garantias de que o reencontro será definitivo no plano físico, mas no plano simbólico, ele já é eterno. A psique que alcança esse ponto está mais próxima de seu centro, mais alinhada com o self, mais livre para escolher, não por compulsão, mas por consciência. E talvez seja essa a maior dádiva do destino. Permitir que duas almas se encontrem novamente, não para se completarem, mas para caminharem juntas, agora com olhos abertos, corações inteiros e almas libertas das ilusões iniciais. Quando o destino une duas almas e permite que elas passem pela distância, pela projeção, pelo vazio e finalmente pelo reencontro, está oferecendo uma iniciação à maturidade do amor. E nesse amor amadurecido, já não há necessidade de controle, de certeza, de promessa. Há apenas a entrega consciente ao momento presente, onde o reencontro não é mais o fim de uma espera, mas o símbolo vivo de uma jornada interior que, enfim, encontrou sentido. Ao longo dessa jornada, mergulhamos nas camadas mais profundas da alma humana para compreender o que realmente significa quando duas pessoas se conectam de forma tão intensa que nenhuma distância consegue desfazer esse laço. Vimos que encontros profundos não são frutos do acaso, mas expressões do inconsciente coletivo, guiados por sincronicidades que revelam um propósito maior. Exploramos como a projeção pode tanto cegar quanto abrir caminho para o autoconhecimento, e como a distância, longe de ser inimiga do amor, pode ser o espaço necessário para o crescimento individual. Por fim, compreendemos que o reencontro não é apenas uma volta ao outro, mas um retorno à própria essência, à parte de nós que finalmente foi reconhecida, integrada e transformada. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. E não deixe de assistir o vídeo que está aparecendo agora na tela. Ele vai aprofundar ainda mais sua jornada interior. Lembre-se,
Quando duas almas se encontram por destino, não é o tempo nem a distância que definem a força desse elo, mas a coragem de ambos em se tornarem inteiros.